Tarde, boa noite, galera. Vamos continuar com as nossas questões aqui de mecânica dos sólidos agora, e nós vamos estar trabalhando com essa questão aqui, continuando o estudo do momento. Agora nós vamos trabalhar pela primeira vez com um momento que não está situado na origem, né? Na verdade, eu vou fazer uma alteração aqui, vocês vão ver. Bem, nós temos essa peça que é como se fosse um perfil. É uma peça aqui, uma cantoneira, uma peça qualquer, que ela está aqui devidamente presa a essa parede, né? E essa peça se comporta como um corpo rígido. Aqui no ponto B tem uma força F de intensidade igual a 1.200 newtons que está atuando aqui, com um ângulo de 30 graus com horizontal. E a gente quer saber qual que é o momento no ponto A, qual que é o momento que essa força F gera aqui no ponto A, beleza? Eu vou escrever isso de uma forma simplificada, num diagrama de corpo livre, para a gente conseguir entender melhor. E vocês podem ver aqui que não temos uma origem, não temos eixos, então a gente está livre para escolher esses eixos. Eu vou escolher esses eixos, Y e X, de maneira que esse ponto A ele fica aqui na origem, porque vai facilitar a nossa vida. Então, se o ponto A estiver aqui, você vai ter que andar aqui para o lado 140 milímetros, ou 0,14 metros, né? Já transformando para o sistema internacional. E aí, aqui em cima, você vai encontrar o seu ponto B, né? Que ele também está a 0,12 metros de altura, né? Em Y, 120 milímetros. Aqui nós temos o ponto B. No ponto B tem a força F, que está agindo, e essa força faz 30 graus com a horizontal aqui, né? E a gente quer um momento em A. Agora que a gente tem A aqui como sendo a nossa origem, fica mais fácil da gente pensar a questão e da gente trabalhar, beleza? Bem, o método mais óbvio seria a gente trabalhar aqui com o vetor posição, que é o nosso vetor R. Vou chamar de RAB, né? Seria o método mais óbvio. Se você não souber o macete que eu vou ensinar no final do vídeo, você pode usar o método comum. Mas se você souber o macete, vai ficar bem mais fácil. Mas vamos pelo método comum. O primeiro passo que a gente tem que tomar agora é encontrar esse próprio vetor R. A gente tem um ponto A, a gente tem um ponto B. Bem tranquilo, então, né? Você sabe que o vetor RAB ele é igual ao vetor AB propriamente dito, né? Que seria o vetor que sai de A e vai até B. E isso aqui é igual ao ponto B menos o ponto A. Tá bem? A gente só precisa escrever agora de forma mais exata aqui os pontos para poder facilitar o serviço. O ponto A, como eu coloquei ele na origem, ele agora vai ser 0, 0, 0. Tudo bem? Afinal, ele está sendo a própria origem, né? E o ponto B, ele é 0,14 em X. Vou usar ponto e vírgula, só para ficar melhor aqui. 0,14 em X, 0,12, né? O ponto B aqui, ó, ele tem essa altura e essa distância. Então, é 0,12 em Y e 0 em Z, que a gente não está trabalhando com Z. Por que eu estou colocando a componente Z aqui? Porque a gente vai usar no produto vetorial para encontrar o momento. O momento possivelmente vai ter uma componente no eixo Z, né? Uma componente em K. Agora é só a gente fazer B menos A. Muito fácil. 0,14 menos 0 dá 0,14 I. 0,12 menos 0 vai dar 0,12 J. E como é 0 menos 0, não precisa colocar aqui. Só para lembrar que esse vetor posição está dado em metros, tá bem? A gente já converteu essas unidades aqui de milímetros para metros. Agora a gente precisa colocar esse vetor F em termos de vetor, né? É muito claro aqui que esse vetor F, ele tem uma componente Fx e ele tem outra aqui para cima, Fy, beleza? Decomposição básica de vetores, né? Então a gente tem aqui que o vetor F, ele é igual a Fx em I mais Fy em J, né? Esse Fx aqui, ele nada mais é do que F
vezes cosseno de 30, porque está com o ângulo, né? Então vai dar F cosseno de 30 em I mais... E o FY aqui, ele nada mais é do que F vezes seno de 30, né? Porque é o cateto oposto, está sem o ângulo. Então vai ficar F seno de 30 J. Isso aqui está dado em newtons. Só para a gente já escrever isso aqui... Aliás, não vou escrever não. Vai ficar melhor assim. Bem, a gente sabe então que o momento no ponto A, o vetor momento, ele tem que ser igual ao vetor posição RAB, que a gente chamou, produto vetorial, com a força F. Bacana? Isso aqui a gente vai resolver pelo método aqui da matriz, né? Que fica assim. Esse aqui é um método de Sarri. Fica IJK na primeira linha. IJ. Na primeira linha aqui, na segunda linha, a gente vai colocar o vetor R e na terceira o vetor força, vetor F. Bem, o vetor R aqui, ele é pra gente 0,14, 0,12, 0, 0,14, 0,12. Bacana? Bacana. E agora o vetor força, né? Já substituindo aqui, o F, ele vale 1.200, né? A intensidade de F. Então a gente vai colocar 1.200 cosseno de 30. Aqui é 1.200 seno de 30. E em K ficou 0, porque não tem componente em K para essa força. Aqui vai ser a mesma coisa, 1.200 cosseno de 30, 1.200 seno de 30. Desculpa por ter ficado um pouco apertado, mas eu acho que vocês estão conseguindo entender bem. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai obter alguns resultados, né? Vamos ver aqui. I vezes 0,12 vezes 0 deu 0. J vezes 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. K vezes 0,14 vezes 1.200 seno de 30. Se você fizer isso aqui na calculadora, vai dar para você 168 seno de 30, né? Eu vou preservar o seno de 30 aqui, na esperança de que a gente consiga cortar ele. K, né? Porque está multiplicando por K. Você vai manter o sinal nesse caso. Subindo agora, vai ficar 1.200 cosseno de 30 vezes 0,12 vezes K. Aqui já tem que inverter o sinal. Como é mais com mais com mais deu mais, invertendo o sinal vai ficar menos, né? E essa multiplicação ela dá 144 cosseno de 30 graus K, né? Continuando aqui, você vai ver que aqui vai dar 0, né? Porque qualquer coisa vezes 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa deu 0. Bem, resolvendo isso aqui, você vai ter um momento em A. Eu estou fazendo essa matriz desse jeito porque eu acho que é bem tranquilo resolver esse tipo de matriz. Todo mundo já está bem acostumado, tá? Vai dar aqui menos 40,71K. Esse aqui é o momento, né? Ele está descrito em Newton vezes metro. Bacana? Existe um método mais rápido para você resolver toda essa questão, sem você precisar fazer essa matriz e etc. E correr esse risco aqui, encontrar os vetores e tal, não sei o que. Bem, pensa aqui comigo. O momento em um determinado ponto, nesse caso em A, né? Estou usando aqui somente a intensidade, não o módulo. O momento em um ponto, ele é igual ao somatório dos momentos, né? Vou chamar aqui dos momentos N que atuarem nesse ponto, né? Isso aqui ficou uma coisa bem estranha, tá? Mas pensa comigo. O momento que está sendo gerado em A é o somatório de todos os momentos que são aplicados nesse ponto. Se você olhar essa força F, ela pode ser decomposta em uma força Fy menor e uma força Fx menor. A gente fez isso só para encontrar essas duas componentes aqui. Mas a gente poderia decompor essa força em literalmente dois vetores. Tá bem? Se a gente decompõe em dois vetores, você concorda comigo que cada um desses vetores
gera um momento no ponto A. Existe um momento gerado por Fy e existe um momento gerado por Fx. Se a gente prolongasse a linha de ação da força aqui, ó, tô prolongando a linha de ação da força para cá também, ó. Se você prolongasse essa linha de ação da força, você consegue ver a distância do ponto A para cada linha de ação. Por exemplo, a distância do ponto A até a linha de ação da força F é essa distância aqui, ó. É uma distância que eu vou chamar de, como é x, eu vou chamar de dx. É a distância da linha de ação da força x. E a distância da linha de ação de Fy até o ponto A seria essa distância aqui, né? Lembrando que a distância, para o momento, ela tem que formar um ângulo reto. Como aqui está sendo para a força Fy, eu vou chamar de dy, tá bem? Perdão. Então, voltando aqui para a questão. Baseado nisso, a gente pode dizer que o momento em A ele é igual ao momento gerado pela força Fx mais o momento gerado pela força Fy. E esse aqui que é o macete que eu estava falando. Porque olha como é que é mais fácil. Você sabe também que o momento em qualquer ponto ele é dado pela força vezes a distância da linha de ação até o ponto. Então, a única coisa que a gente teria que fazer aqui seria substituindo aqui por Fx dx mais Fy dy. E agora é só fazer por esse método, muito mais fácil. Fx aqui é o que? 1.200 cosseno de 30, né? Porque está com o ângulo, né? O Fx aqui, 1.200 cosseno de 30. Vezes o dx, no caso. Dx a gente chamou isso aqui, é essa distância. Qual que é essa distância? 0,12. Mais 1.200 seno de 30, porque aqui é o Fy, né, no caso. O Fy ele é 1.200 vezes o seno, o oposto, né, tá oposto ao ângulo, vezes dy, que é essa distância aqui que a gente chamou, né, que ela é igual a 0,14 metros. Resolvendo isso aqui de uma maneira rápida, né, jogando na calculadora e tal, você vai encontrar isso aqui como sendo... Não, você não vai encontrar como menos, né, pensando bem aqui no detalhe. Você vai encontrar isso aqui como sendo 40,71 newton vezes metro, igual a gente tinha encontrado aqui, tá? Só que aqui você não tem um sinal, você não sabe como é que esse momento é gerado. Então você tem que pensar pela regra da mão direita. Você vai colocar sua mão apontando para onde a força está apontando e com a palma da mão virada para o ponto onde você quer pensar. A mão está paralela à força, a palma está voltada para lá, é só fechar a mão. Está apontando para dentro da folha. Significa que é o quê? Sentido horário. Sentido horário, nesse caso, é a mesma coisa que você dizer que o momento no ponto A é menos 40,71 newton vezes metro. Tá bem? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Se você curtiu, dá o seu joinha aí, compartilha para seus amigos, espalha para a galera, tá bem? Bons estudos e boas